É por isso que a equipe não te respeita. Hoje nós vamos conversar a respeito de alguns comportamentos para você, líder, se atentar para fazer com que a equipe tenha mais confiança em você e não o contrário, e não que você perca a confiança da equipe. Boa noite para você que está chegando aqui nesse vídeo. Esse vídeo ele é direcionado para você que atua aí no papel de liderança de pessoas, liderança de equipes. Meu nome é Renata Guzmão, eu trabalho com treinamentos corporativos com especialidade, sou especialista em desenvolvimento de líderes, atuo aí desenvolvendo líderes no mundo corporativo de empresas dos mais diversos segmentos, dos mais diversos tamanhos, tanto na parte de programas de desenvolvimento em grupo, quanto também em sessões de coaching individual. E aí, nessa jornada, a gente consegue identificar muitos comportamentos que podem auxiliar ou atrapalhar o desempenho do líder perante a sua equipe. Olha só, hoje, essa nossa live, tem duas coisas para falar dela, sobre a nossa live para você. Em primeiro lugar, que nós íamos falar sobre inteligência artificial aqui com um convidado, né? A gente chamou o Hugo Carrijo, especialista em inteligência artificial. Nós já estávamos com a live confirmada, inclusive hoje a gente tinha feito teste já, eu sempre faço um teste prévio aqui para a gente né, ver se está tudo certo aqui na câmera, som, enfim, a gente já tinha feito o teste quase às 3 da tarde, mas agora, algumas horas atrás, ele me falou que ele teve uma intercorrência lá, né, familiar, com muita pesar, né, ele veio falar, ai, mil desculpas, mas não vou poder estar na live hoje, e claro, né, a gente super entende, mas como a gente já tinha esse compromisso aqui, de estar aqui falando a respeito de liderança, e também esse tema, a gente tem sempre aqui um tema na manga, né? E esse tema era um tema que eu queria muito conversar aí com você, líder. Então, estamos aqui cumprindo hoje aí o compromisso com você, mas o Hugo não vai me escapar não, viu? Já combinei com ele que logo mais a gente vai estar fazendo a live aí sobre inteligência artificial. E uma outra novidade é que a gente está transmitindo também aqui no Facebook. A gente está fazendo uma live no Facebook. Então, estamos juntos aqui com você, tá? Aqui no Instagram e estamos aqui no Facebook também. E eu espero que, de qualquer forma, trocando aqui os óculos para ver o que fica melhor aqui eu enxergar, né? De perto, de longe, duas câmeras, que esse assunto ele possa aí contribuir com você. Então vamos lá. Pessoal, ao longo aí dessa jornada, então, a primeira coisa que eu falo nos treinamentos de liderança, nas mentorias individuais com os líderes, a gente fala assim, liderança é confiança. Então, nós não temos como líder da gente aquela pessoa que necessariamente está hierarquicamente acima da gente, ou que tem o cargo de chefe, de líder, de coordenador lá no crachá. Não, não necessariamente se você tem isso, você é o líder da equipe. Nós temos como líder aquela pessoa e o seu grupo, ele te tem como líder se ele confia em você. Nós temos como líder aquelas pessoas nas quais a gente confia, tá? E a confiança, aquela confiança assim, ó, de perguntar, falar, não, eu vou perguntar para ele porque ele é o cara que vai me dar a resposta certa. A confiança de dizer assim, nossa, eu estou em dúvida aqui, sei lá, tá rolando um monte de conversas aqui no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver quem que eu tô com preguiça, eu tô sem tempo de ler todas as perguntas aqui, né? O que está acontecendo aqui nas conversas? É para essa pessoa que ele vai recorrer. Então, olha lá, né? Ele vai, sabe que com aquela pessoa, dá uma limpadinha aqui no meu óculos, que eu tô vendo as coisas meio de dupla aqui. É para essa pessoa que ele vai recorrer, tá? Então, se você é um colega de equipe, ou se você é uma pessoa referenciada aí, e que você sempre é essa a quem as pessoas recorrem para falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Acho que melhorou um pouquinho. O que está acontecendo? Parabéns, você é visto como líder da equipe. Então, a confiança, ela vem como uma junção de comportamentos que são construídos ao longo do tempo. Então, é ao longo do tempo que a gente vai construindo a confiança. E nas equipes é a mesma coisa. A liderança, ela vai sendo construída, a gente fala assim, que é a junção de competência, ou seja, você se mostrando competente naquilo que você faz, ou se você acabou de assumir a equipe, você pode ir adquirindo ou demonstrar
interesse em desenvolver as suas competências, isso vai fazer com que você adquira confiança, ou talvez também, e também não só competência, mas também caráter, tá? Ter caráter. Então, a confiança é uma junção de caráter mais competência. E nós vamos trazer aqui, ó, eu poderia, gente, falar de muitas coisas, tá? Mas eu vou trazer especificamente cinco atitudes que pode fazer com que a equipe não te respeita. E muita gente, às vezes, pode falar, nossa, mas a equipe não está me respeitando, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado? Presta atenção, porque pode ser apenas porque você acabou de assumir esse cargo, então tenha um pouquinho de paciência, a confiança ela vai vir com o tempo, mas presta muita atenção nesses comportamentos aqui, porque eles podem sim fazer com que a sua confiança ela fique maculada, fique manchada aí, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a equipe não te respeita, por quê? Porque você não dá exemplo. Ó, já na lata já. Você não dá exemplo de comportamento. Você exige das pessoas, você dá feedback, você tem um nível de cobrança alta, de qualidade alta, mas você é o primeiro que não entrega aquilo. Essa semana, eu acompanhando líderes e acompanhando, assim, casos de, sabe, às vezes conflito de líder com líder. Acontece bastante, não sei na sua empresa, né? Mas a gente sabe que isso é bastante comum acontecer. Líder com líder. Líder de uma área X com líder de uma área Y. E aí, o líder veio falar, poxa, aquele colega da outra área, ele teve, assim, um comportamento que eu não gostei. Eu tenho que ir lá falar para ele? A primeira coisa que eu falei para ele, olha, você pode ir até lá falar para ele, mas perceba se em primeiro lugar você não está fazendo este mesmo comportamento, porque é feio, gente, a gente cobrar alguma coisa de alguém e nós não estarmos dando exemplo daquilo. Você fala assim, ó, o seu dente está sujo, e quando vê o seu próprio dente está sujo, você não consegue ver. Então, você não dá exemplo de comportamento. Então, por exemplo, você, líder, você cobra que as pessoas cheguem no horário, você cobra que as pessoas sejam pontuais, mas você não é uma pessoa pontual. E eu não estou nem falando de horário, porque normalmente as pessoas que têm cargo de liderança, elas têm um acordo de horário bastante diferente, talvez um pouco mais flexível, né? O caralho, não tem que entrar às 8 da manhã, tem flexibilidade ali no horário, mas também você não sabe que horas, né, que a pessoa ela vai sair dali daquele trabalho, então não necessariamente tem a ver ali com o horário, mas você não é pontual com os seus compromissos, você sempre chega atrasado nas reuniões, é o último a chegar nas reuniões, você marca reuniões e desmarca com muita frequência, você fala que vai dar um retorno, uma resposta para as pessoas quando elas fazem alguma coisa e você não dá, você simplesmente esquece, engaveta. As pessoas te mandam mensagem, você só lê a mensagem e não responde, nem dá um ok, não dá atenção. Você não é pontual e responsável com os seus compromissos. Você fala que vai fazer e não faz. Então, isso está em desacordo com aquilo que você pede da equipe. Então, pode ser em temas diferentes, mas se você pede pontualidade para a equipe, você está pedindo para que ela seja responsável com os compromissos dela. Portanto, você, às vezes, não está sendo responsável. E eu não estou falando que você tem que ser super-homem, não, tá? Ai, dá conta de tudo. Não, a gente sabe que a rotina do líder ela é assim mesmo, né? Ela tem as urgências no meio do caminho, como, por exemplo, aconteceu aqui hoje com o meu convidado. Então, tem intercorrências que a gente não tem controle. Agora, você tem controle de ir lá e se justificar e avisar, como o meu convidado aqui fez. Então, você vê que você não vai dar conta de um compromisso, dá um retorno, justifique. Pode ser para o seu líder, porque às vezes você, mesmo sendo líder na empresa, você tem um gestor, pode ser para o seu colega líder, mas principalmente para a sua equipe. Então, pequenas coisinhas que vão fazendo com que a equipe não te leve a sério e não te respeite. Essa é a primeira, tá? Eu também coloquei aqui, ó, exemplo de apresentação pessoal. Hoje eu acabei de sair de uma palestra onde eu falava sobre isso, no ambiente de saúde, apresentação pessoal. E eu já vi acontecer muito com o líder. O líder fala, poxa, eu queria que aquela pessoa, ela se cuidasse mais. Os colegas reclamam que às vezes ela não está muito bem arrumada, ela tem problemas de higiene pessoal. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais atenciosa com o cliente, que ela tivesse um pouquinho mais bem arrumada na hora de atender o cliente.
Mas o próprio líder, ele é o primeiro que não dá exemplo a respeito disso, de apresentação pessoal. Ele chega perto da gente, às vezes, cheirando forte, com cheiro de cigarro, com mau hálito, com a roupa toda amassada. Então, como que você vai pedir para a pessoa alguma coisa, seja ela qual for, se você não dá o exemplo? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, primeira coisa que pode fazer você perder o respeito com a equipe é não dar exemplo. Eu poderia falar de muitas coisas aqui, né? Mas é só fazer esse exame de consciência. O que eu tô cobrando das pessoas, eu tô entregando? Eu tô fazendo? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. E olha, isso pode ser uma faca no meu coração enquanto treinadora, tá? Quando o líder dá exemplo de comportamento, seja ele qual for, de apresentação pessoal, de inteligência emocional, de tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nem de treinamento precisa. Às vezes é bom vir alguém de fora para dar uma mexidinha, mas se você quer uma mudança real nas pessoas, você dê exemplo. É por isso que hoje em dia no meu portfólio de trabalho, tanto de treinamentos, palestras, consultoria, coaching, quando trazem para mim, quando chega um cliente pedindo os meus serviços, eu sempre tento identificar. Ah, Renata, eu quero que você treine a minha equipe, eu quero a equipe treinamento de atendimento. Eu tenho pego muitos poucos trabalhos neste momento aqui da gravação do vídeo, só com a equipe. Geralmente eu faço um trabalho paralelo com a liderança ou só trabalho a liderança. Porque se a liderança dá exemplo, o efeito é cascata. A liderança, ela é o 80-20 do desenvolvimento de comportamento, de valores dentro de uma empresa. 80-20, o que é, né? O princípio de Pareto. 80% dos nossos resultados advém de 20% dos nossos esforços. Então, investir em liderança é um esforço bem menorzinho, mas que vai provocar aí muitos maiores resultados na sua equipe. Então, dar exemplo é fundamental para você adquirir o respeito da equipe, tá? Segundo lugar, a equipe não te respeita por quê? Porque você não tem controle emocional. Você é uma pessoa que fala as coisas do jeito que vem na cabeça, na hora que você tem vontade de fazer, você não tem cuidado das palavras, você aumenta o tom de voz na hora que vai falar com as pessoas, você usa palavras de baixo calão, manda os outros tomar naquele lugar, xinga as pessoas, fala palavrão a hora que as coisas não dão certo com você. Então, isso tudo é falta de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Resumidamente, é você respirar quando as coisas não saem conforme você espera. Quando alguém faz alguma coisa que vai contra aquilo que você acredita, quando não sai um resultado esperado, quando alguém atravessa um pouco o meio de campo. E adivinha quantas vezes, líder, isso acontece na sua rotina? Muitas vezes. Então, a gente não tem controle do que vai acontecer conosco. Eu não tinha controle aqui se eu ia fazer uma live mesmo hoje ou não, embora eu quisesse muito. Mas eu tenho controle da maneira como eu reajo. Então, a falta de inteligência emocional, ela é algo muito importante para você que quer conquistar respeito. Ela é algo muito que é um risco para você que não quer perder ao respeito da equipe. Então, controle as suas emoções. Mais que isso, entenda as suas emoções e vá cuidar delas, porque elas podem fazer com que você não só perca o respeito da sua equipe, mas também o seu cargo de liderança. Olha, tô vendo aqui o pessoal entrando no Facebook. Olá, estamos fazendo uma live aqui, ó, paralela. Tô falando no Facebook e tô falando aqui no Instagram. E a live de hoje é Por isso que a equipe não te respeita. Uma live voltada para profissionais com cargos de liderança. Saudades também, Vera. Um abraço para você, para todo o pessoal aí da cidade, viu? Saudades de você e do seu filho tão querido, que agora tá longe, né, da gente. Saudades, viu? Longe, mas nem tanto, né? Mas também não tá tão pertinho aqui. Legal, pessoal? Então já falamos de 2 comportamentos, tá? Terceiro comportamento. A equipe não te respeita por quê? Porque você não respeita a diversidade. Você é uma pessoa que tem discursos radicais demais, tendenciosos demais e que podem ferir valores ou princípios de pessoas que estão na sua equipe e você nem sabe. Sabia que na sua equipe tem pessoas com opções sexuais diferentes e que talvez você nem imagina diferentes da sua?
você tem pessoas com religião diferente, que talvez você nem imagina, você tem pessoa que é ateu na sua equipe e tá tudo bem, você tem pessoas com... você tem pessoas com preferências políticas diferentes da sua, você tem pessoas com times diferentes do seu, e parece que não, mas quando você faz alguns comentários, né, já prejudicam. Imagina assim, ó, piadinhas ou expressões que ofendam as crenças ou aquilo que essa pessoa realmente tem como valor muito forte. Olha, eu já vi colaboradores pedirem demissão de empresas onde eles se sentem ofendidos em seus princípios, em suas convicções pessoais. E nem eram pessoas tão radicais, tá? Mas assim, é de chorar de ver líder que no grupo do WhatsApp do setor ainda fica falando de política, ainda fica falando de religião, ainda tem piadinha preconceituosa. É de chorar. E as pessoas ainda reclamando de falta de gente no mercado de trabalho. Reclama de falta de gente no mercado. E a hora que a pessoa está perto de você, você faz esse tipo de comportamento infantil que simplesmente não só faz você perder as pessoas de perto de você, como também prejudica toda a imagem da empresa, tá? Olha, né? Discursos relacionados à figura feminina, gente. Ainda tem líder fazendo piadinha de mulher, ainda tem líder, né? Porque você é mulher, porque você é assim, porque você. Enfim, cuidado com esses discursos. E tem muito a ver aqui com o segundo, que é o controle emocional. Então, assim, ó, filtre as palavras na hora de colocar. Saiba que, assim, ó, quando você for falar alguma coisa, alguma opinião sua, que você realmente precisa falar, cuidado, tá? Fale sempre assim, ó, na minha percepção, certo? Ou olha, pode ser uma visão minha, mas eu posso estar errado. Olha que bonito, não é mais bonito falar assim? Não demonstra um pouquinho mais de maturidade, de adulto, de ser adulto, do que você chegar com uma coisa radical ali já colocando, que mostra, na verdade, olha, que o seu pensamento é desse tamaninho. Então, isso só faz você perder o respeito da equipe, não te deixa maior perante ela. Então, cuidado com esses discursos que ofendam diversidade de todos os tipos. Olha, gente, eu falo isso porque eu trabalho, né, com muita gente, não só ali no tanto de pessoas que eu atendo, mas às vezes a gente vai falar assim, ó, para públicos de, nossa, 50, 100, 200 pessoas. E aí, às vezes a gente fala uma coisa ali na hora da palestra e ou depois a pessoa vem falar para a gente individualmente ou aparece nas avaliações, assim, a forma como a pessoa interpretou aquilo é totalmente diferente do conceito que eu quis falar. Então, por exemplo, eu falo muito nas minhas palestras a respeito de crenças, a respeito de valores, a respeito de conduta profissional, que eu aceito, que eu não aceito. Falo de muitas coisas que, ó, cutucam. Falo a respeito de história de vida, de paternidade, de maternidade. Então, às vezes, dependendo do mapa da pessoa, o que é um mapa? A maneira como ela enxerga o mundo, e todos nós temos os nossos mapas. Isso pode ser extremamente ofensivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ter esse discurso. E você que é líder, você tem que saber que na sua equipe existem pessoas que são muito diferentes de você. Às vezes você acha que é super lindo você chegar lá na sua equipe. Presta atenção nisso que eu vou falar. Obrigada, Vera. Obrigada. Eu que tenho orgulho de conhecer aí pessoas como você, viu? De ter acesso a essa família tão linda. Muito obrigada, viu? Saudades. Eu ainda vou lá nessa casa, meu Deus do céu, com certeza, fazer uma visita, viu? Presta atenção no que eu tô falando para você, olha. Às vezes você pode achar lindo mandar uma mensagem de Deus, uma mensagem cristã. Olha, pessoal, eu trouxe aqui uma palavra, né? Porque para você pode ser um valor muito forte, um valor indiscutível. Mas considere que na sua equipe tem pessoas que não acreditam em Deus. Né? Eu tenho pessoas próximas de mim, na minha família, que são pessoas que se consideram ateus, que não acreditam em Deus. E aí, são pessoas, né? O que eles têm de melhor ou de pior de mim? Absolutamente nada. Então, respeite as diferenças que existem na sua equipe e ela existe. É muito mais bonito e você adquire muito mais autoridade você ter um discurso de que, pessoal, tá tudo bem e aqui a gente, né,
tá? De acordo, e a gente vai respeitar, respeitando aqui, ó, a conduta profissional e entregando o serviço aqui certo, tá tudo bem cada um acreditar ou ser do jeito que é. Não é muito mais maduro falar isso? Diferenças de idade. Eu vejo ainda ali, essa nova geração. Eu conheço gente, você deve ter gente de geração nova. Tô aqui, ó, falando com a mãe de uma pessoa que tem uma geração muito mais jovem que mim, e que eu conheci enquanto muito jovem, não é verdade? E aí, foi um grande potencial mais jovem que eu conheci, ó, e que eu trouxe para minha vida, não é mesmo, Vera? E quantos desses, assim como, né, aqui essa pessoa que a gente está falando, mas quantos desses jovens que eu conheci na minha vida, hoje é minha assistente, o meu braço direito, que está aqui, ó, tá editando o vídeo aqui, com certeza ela vai ver esse vídeo depois. Bruna, eu tô falando aqui, ó, de você. É um grande potencial que eu encontrei. Então, cuidado com esses discursos tão radicais. E se eu pudesse falar para vocês, né, quando eu pensei no tema dessa live, esse terceiro ponto foi um dos principais que eu quis vir trazer aqui para você. Cuidado com discursos muito radicais que ofendam as convicções de pessoas da sua equipe que são diferentes de você, e com certeza você tem, tá? Então, ó, já falamos de 3 aqui, ó. 1, você não dá exemplo. 2, você não tem controle emocional. E 3, você não respeita a diversidade. 4, nós vamos falar de 5. Acho que a gente poderia falar de muitos, tá? Mas até em virtude do tempo aqui dessa live, nós vamos falar de 5. Se você quiser mais lives como essa daqui, ou quiser que eu aborde mais a respeito de algum assunto, já deixa aqui nos comentários, ou aqui na live, ou se você está assistindo nos nossos vídeos posteriores, em outros canais aí de conteúdo, deixa aqui a respeito, qual assunto que você gostaria de ouvir falar mais aqui nessa parte de liderança a respeito disso, tá? Mas hoje nós vamos focar aqui só em 5. 4, penúltimo. A equipe não te respeita porque você coloca panos quentes nas coisas. Você não resolve os conflitos. Você não enfrenta os conflitos. Você simplesmente faz vistas grossas e não apura as queixas que chegam para você, as condutas inadequadas que você observa dentro da equipe. Quando alguém comete um erro dentro da equipe, quando alguém é desrespeitoso com você, quando chega uma queixa de algum cliente a respeito de alguém da sua equipe, quando tem briga na equipe, ou seja, quando alguma coisa sai fora do esperado, e com certeza muitas coisas saem fora do esperado, você não faz nada. Você fecha os olhos, ó, né, e faz de conta que nada aconteceu. Você não atua com justiça nas coisas. Ou pior ainda, né, você persegue algumas pessoas ali, certo? Então, não, eu só vou apurar, punir, fazer alguma coisa quando for aquele ser humaninho ali, porque eu não gosto dele, por vários motivos, ou porque ele realmente não entrega, não é bom colaborador, ou simplesmente porque eu não gosto dele. Então, se for ele, eu vou apurar. Agora, se for o outro lá, o meu queridinho, né, aquele que eu tenho lá como meu braço direito, e a gente tem mesmo pessoas que são mais comprometidas conosco, que entregam mais, mas quando ele faz alguma coisa errada, eu não tenho a mesma conduta que eu tenho com o outro. Parcialidade. Age com parcialidade. E claro, né, que os pesos, eles podem ser diferentes ali na hora de você aplicar, por exemplo, uma punição, tá? Trabalhei muito tempo fazendo esse tipo de trabalho que é aplicando, apurando, né? E hoje em dia a gente faz isso também nas consultorias, ajudando os líderes a apurar e ter condutas relacionadas ali a colaboradores. Claro que se a ficha, né, a gente fala ficha, se a ficha da pessoa for uma ficha limpinha, a pessoa nunca fez nada, não tem nenhuma queixa contra ela sempre te entregou e ela deu um escorregãozinho, com certeza, dependendo do que está acontecendo, tudo depende, né? Por isso que precisa apurar. Apurar. Apurar é diferente de não fazer nada. Então, pelo menos eu estou olhando, pelo menos eu estou vendo. E na hora de aplicar uma conduta, tá certo que com essa justificativa talvez eu possa aplicar uma punição, uma conduta, ou só uma advertência, nem que se for verbal, um pouco mais branda para aquele que tem a ficha mais limpinha do que para aquele que está sempre pisando na bola, certo? Isso até você, né, que está aqui me assistindo, você deve ter um setor jurídico para te ajudar nisso. Se você não tiver, eu tenho bons profissionais para te recomendar.
um setor jurídico, trabalhista, para te ajudar a apurar essas condutas de uma forma mais adequada. Mas precisa apurar, não pode pôr panos quentes, não pode fazer vistas grossas. Você está sendo pago para apurar os conflitos. É por isso que você está lá. Conflitos acontecem e conflitos, a gente fala isso em um dos nossos encontros do Programa de Desenvolvimento de Liderança. Conflitos, eles são excelentes para trazer à tona coisas que precisam ser vistas. Às vezes, um conflito, ele vai trazer alguém que não está entregando e que não devia estar mais ali, ou um processo que não está muito legal e que aquele processo precisa ser visto. Então, conflitos são feitos para resolver as coisas. Então, quando você faz vistas grossas, você perde a confiança da equipe, certo? E o último, gente, estou vendo aí o pessoal entrar. Aqui, boa noite quem está entrando. Estamos fazendo aqui uma live a live de hoje é por isso que a equipe não te respeita, tá? Se você, um grande abraço aí pro pessoal, os clientes que estão entrando, né? Todo mundo que está assistindo, muito bem-vindo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto, aproveita que a gente está aqui, ó, ao vivo, tá? Senão a gente vai deixar esse vídeo aqui salvo, a qualquer momento você pode colocar aqui nos comentários ou entrar aqui em contato nas minhas redes. Aliás, falando nisso, e antes de ir aqui para o último ponto, quero deixar aqui para você, né, se você quiser me seguir no Instagram, eu tô como renataguzmão.oficial. O meu trabalho é justamente fazer o desenvolvimento de equipes corporativas com foco especializado em liderança. Então, hoje, o carro-chefe do meu trabalho é um programa de desenvolvimento de líderes. A gente vai até a sua empresa, faz um diagnóstico dos principais pontos a serem trabalhados com o seu perfil de líder, porque varia bastante. E aí a gente faz um desenho de um programa de desenvolvimento que ele pode durar de 4 até 10 encontros com a sua liderança, para a gente discutir constantemente esses temas aqui. E não só isso, mas para auxiliá-los, né? Eu não sou só de bater não, viu, líder? A gente costuma ver o porquê de alguns desses comportamentos e claro que num acompanhamento mais a longo prazo, mais continuado, a gente consegue reverter aqui essas situações. Então eu faço isso ou em grupos ou também de forma individual. Se você também está assistindo essa live ou esse vídeo aqui e você não está em uma empresa que possivelmente vá me levar, entre em contato comigo também para receber um diagnóstico para você, tá? Como que a gente poderia desenhar um programa de desenvolvimento para a sua liderança ou para a sua carreira, tá? Eu tenho atendimentos individuais, a gente faz sessões de 1 hora e meia, semanais ou quinzenais, pode ser online, pode ser presencial se você estiver aqui na minha cidade, tá? Mas a gente faz então esse desenho para você. Hoje, então, o meu trabalho ele é feito desta forma, vai ser um prazer estar com você nessa jornada. E passando aqui para o nosso último ponto, a equipe não te respeita. Vamos recapitular os 4 aqui? Primeiro, a equipe não te respeita por quê? Porque você não dá exemplo. Segundo, porque você não tem controle emocional. Terceiro, porque você não respeita a diversidade. 4, porque você coloca panos quentes nas coisas e não apura os conflitos a hora que eles precisam ser apurados. E último lugar, não menos importante, e como eu falei, tem muito mais do que esses, a equipe não te respeita porque você não se atualiza, você não se desenvolve, você não se interessa em melhorar. Você só chega lá na segunda-feira falando de série, falando da novela, falando das fofocas que teve, mas você não chega lá falando de um curso que você fez, ou de um podcast, ou de uma live que você assistiu. Você não chega lá falando de um livro interessante sobre o assunto. Gente, não é só porque eu escrevi livros, não. Aliás, se você quiser, né, eu tenho 2 livros escritos, um para equipe e outro para liderança. Não é só porque eu escrevi 2 livros, não, mas a leitura, ela vai te ajudar a te desenvolver tanto, a expandir o seu conhecimento, mais do que talvez um vídeo, mais do que talvez uma live, né? Porque as palavras ali construídas, o raciocínio, no jeito certo, a leitura ela vai expandir muito a sua mente. Para você ter discursos diferentes. As pessoas falam assim, nossa, Renata, mas você fala tão bem, você se coloca tão bem, embora eu acho que sempre tem coisa para melhorar. Mas por quê, gente? Porque eu leio todos os dias, no mínimo de 10 a 15 minutos por dia, eu tô comendo um livro, porque a leitura é a minha fonte de conhecimento e também o meu
desligar. Se eu não ler, eu não consigo dormir à noite, que fica muito tempo aqui em tela, né? Então parece que a leitura ela me desconecta um pouquinho desse mundo aqui, todo tecnológico que a gente tem. Então, leia, leia e se desenvolve. Vai, chega falando de um curso que você faz. Olha, eu tive uma aula interessante lá na minha pós, na minha graduação. Eu quero dividir aqui com vocês hoje, né? Como que foi essa live, como que foi essa pós, como que foi essa aula. Mostre que você está interessado em se desenvolver. As pessoas, normalmente, elas têm uma tendência a ficarem muito parecidas com os seus líderes, né? Por modelagem, a gente acaba ficando muito parecido com as pessoas com as quais a gente convive. Então, se você acha que a sua equipe precisa ser melhor, se você recebo muitas queixas disso, pô, o pessoal não se desenvolve, é descomprometido, não veste a camisa. Olha, mais uma vez, a gente volta lá no primeiro do exemplo. Existe uma grande tendência de você também estar muito estagnado. Minha equipe está desmotivada. E você, está muito motivado aí na sua empresa? Alguma coisa está acontecendo. Então, busque você se desenvolver, expandir, vai ler sobre autoconhecimento, sobre mente. Tem tanta coisa hoje falando sobre, né, como que a gente pode expandir a mente. Lê sobre liderança, lê sobre desenvolvimento de pessoas, faz curso, se atualiza nisso, se atualiza no seu segmento. Qual que é seu segmento aqui? Tô vendo aqui, ó, pessoal, do segmento de estética, segmento de têxtil, tá vendo aqui? Segmento de boné, tô vendo aqui, ó. Muita gente, né? Não sei, segmento de alimentício, tá aqui. Então, se especializa, vai em feiras da sua área, vê vídeos no YouTube falando exatamente desse produto que você faz, desse produto que você entrega. Isso vai fazer com que a sua mente se expanda, né, mais, e você consiga, com certeza, fazer com que a equipe também tenha comportamentos um pouco mais positivos. Ó, aqui a Vera falando, ó, eu chego no açougue já falando de coisas boas, tratando tudo bem. Ó, do açougue, ó, que legal, ali, ó, alimentício, né, super importante a gente estar fazendo isso daqui que a Vera tá falando mesmo, né, que é tratar as pessoas bem, tratar as pessoas bem. Mesmo quando a gente não tem essa reciprocidade, e a gente precisa ser um pouquinho mais firme, e sim, o líder precisa ser mais firme, mas tem como ser firme com amor, ter firmeza com amor e com interesse no outro. Liderança é confiança, e a confiança ela vem ao longo do tempo. E se você buscar dar exemplo, tá? Se você ter controle emocional, se você respeitar, ter discursos que respeitem a diversidade da sua equipe, se você não colocar panos quentes nas coisas e apurar certinho quando os conflitos chegam para você, e por último, se atualizar, se desenvolver, se interessar em ser uma pessoa melhor, com certeza a confiança vai vir e você vai passar para o próximo nível, assim como você chegou no seu cargo de liderança, você vai galgar, ó, muitos outros aí na sua carreira, porque nós podemos e merecemos ser mais felizes e realizados em nossas atividades profissionais. Eu agradeço a você que ficou até agora aqui comigo nesse vídeo, espero que tenha contribuído e nos vemos na próxima live. Um abraço, tchau, tchau!